nós estivemos visitando o acampamento dos Sub-15, dos adolescentes que estão numa cidade aqui próxima, Morungaba, num ambiente muito gostoso. E confesso a vocês que não haveria um melhor exemplo do que significa uma comunidade viral do que aquilo que eu pude perceber e olhar à tarde, quando eu cheguei naquele local. Alguns líderes da igreja visitaram o acampamento durante o dia e eu fui à tarde lá. E quando eu cheguei, é um vale onde você tem vários ambientes, onde você tem os dormitórios, e lá embaixo, junto à área de lazer, junto à piscina, nós temos um campo de futebol. Não chega a ser um campo oficial, mas é um campo grande. E eu parei o carro lá em cima e fiquei olhando um pouco para perceber como é que estava, porque se trata de um acampamento de adolescentes. E acampamento de adolescentes tem que esperar de tudo, né? É diferente de um acampamento de adultos. E é interessante que eu fiquei numa posição tipo de um atalaia, né? Tipo de um guarda, como se estivesse olhando para perceber o que estava acontecendo se o inimigo, de repente, fosse aparecer. E não é que, de repente, eu vejo um menino, mas um menino correndo muito em direção ao campo, sendo perseguido por um jovem. Esse menino tem nome aqui na nossa comunidade, porque ele é do Paineiras de Manhã. Ele é o Pedro, filho do Márcio, aquele que de vez em quando fica nessa câmera aqui. Mas o Pedro correndo muito, muito. Ele estava vestido com uma roupa de futebol de um time, todo de vermelho, e ele assim, também vermelho por correr tanto. E quem estava perseguindo ele era o líder, o Lucas Lisboa, líder dos adolescentes. Eu falei assim, acho que o Pedro aprontou. Não é possível. Mas nunca, jamais, queria conseguir alcançar o Pedro. Jamais. Quando chegou próximo ao meio do campo, o Lucas Lisboa simplesmente caiu e ficou. Aí eu vendo aquilo, comecei a rir preocupado, né? Falei, o que está acontecendo? Aí eu vejo o Márcio, o pai. O pai vindo assim do alojamento, meio que andando devagar, falei, pronto, é melhor descer e ver o que está acontecendo. Aí quando eu chego, Marcos me recebe, pastor, você é aqui? Eu falei assim, que bom, rapaz. Acontecendo algum problema? Não. Está tendo uma gincana. Eu falei, menos mal. Menos mal. E ficamos ali, ele conversando, Lucas debruçado, ofegante no meio do campo, precisando de médico, e o Pedro longe, longe. Se precisasse, ele subiria ali naquele alambrado, sairia do outro lado. Aquele menino é demais. Mas, gente, de repente começou a chegar adolescente, líder de adolescente, líder, mas começou a aparecer de tudo quanto é lado. Eu falei, Márcio, o que é isso? Ele disse, são 90 adolescentes da nossa comunidade que estão aqui. 90. E se eles estivessem aqui, porque parte deles são daqui, a nossa comunidade estaria mais bonita do que está hoje. Começou a brotar gente. Isso é mais um exemplo daquilo que nós chamamos de comunidade viral. Eu falei, Márcio, mas essa correria é normal? Ele falou, é. E daqui a pouco passa um adolescente maior, bem maior. E eu olhei e falei assim, mas eu conheço esse daí, não é do meu campo, mas eu conheço. Daniel Minuti, médico. E o Daniel, do jeito que ele estava, eu o confundi com um adolescente. E ele estava correndo atrás de outro jovem. A brincadeira era mata-mata. Por favor, não se preocupe que ninguém está morrendo. Mas o fato é que o Daniel passou, e quando ele passou, ele só acenou para mim e continuou correndo. Daqui a pouco ele volta. Eu falei assim, o que está acontecendo, rapaz? Ele falou, estou precisando de um médico. Mas fazia tempo que eu não via uma comunidade de adolescentes tão bonita, tão bonita. Isso para nós é um reflexo daquilo que está acontecendo aqui.
no nosso contexto. É isso que nós chamamos de viral. Nós não estamos fazendo uma campanha aqui para você tomar vacina para gripe. E muito menos estamos tentando desafiar você a viver os princípios para não termos dengue na nossa cidade. Não, o propósito não é esse. Quando nós pensamos no significado desta palavra, voltamos àquilo que o pastor Wellington mandou para a gente. O termo viral, não a termo, mas o termo viral é utilizado para designar conteúdos disponibilizados na internet, que são vídeos, imagens e textos, os quais passam a ser curtidos e compartilhados por milhares de pessoas, ganhando uma repercussão inesperada e provocando diferentes ondas de reações. Foi nesse sentido que no domingo passado foram apresentados 2 exemplos de virais. O primeiro deles, aquelas 2 crianças, um deles um bebê e o outro irmãozinho que estava atrás, aquele irmãozinho que estava na frente com uma cara de pentelho danado, lembram? Quando o irmão colocou o dedo na boca do irmãozinho e foi aquela mordida, e tudo aquilo que você viu no domingo passado teve mais de 1 bilhão de acessos na internet. 1 bilhão. Mas o que me deixou mais chateado no domingo não foi a questão da mordida, do dedo daquele garoto, mas foi aquele outro camarada que veio no segundo vídeo com aquela dancinha ridícula. Tão ridícula que eu cheguei domingo à noite, depois do Cambuí em casa, pasmem, eu fiquei sozinho na sala, tentando fazer igual. Porque eu falei, é ridículo demais. E aquele camarada, ele conseguiu visitar as grandes capitais do mundo, tudo porque ele teve uma grande ideia. Dançar uma dança ridícula. E a gente faz tantas coisas aqui e não consegue. Não é verdade? Eu acho que você também ficou chateado com isso. Mas, hoje nós temos mais um exemplo para mostrar do significado dessa questão viral. Esse exemplo tem mais de 100 milhões de acessos na internet. É a propaganda de uma água que promete a jovialidade. Então imagine você ou eu, na minha idade, de repente tomando essa água, me vendo mais jovem. Preste atenção, dê uma olhadinha e uma curtida. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire they sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Let's them up and go. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Still love you like that. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Muito legal. Mas é interessante que nós estamos nos baseando nessa série num movimento viral que aconteceu no século I. E nós estamos falando de uma comunidade que não tinha internet, não tinha qualquer tipo de meio de comunicação como esses que nós temos hoje em dia. O meio de comunicação ali era o verbal, de um para com o outro, só. No entanto, essa comunidade, de onde foi afetado todo o Império Romano, no 1º século, saiu do movimento da comunidade de Jerusalém.
E eu queria pedir para você prestar atenção novamente na leitura desse texto que vai acompanhar as nossas mensagens durante esse mês. E a palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. No domingo passado nós vimos as bases dessa comunidade. E uma comunidade viral, ela precisa ter bases. Nós vimos a respeito da centralidade da palavra. Nós vimos a questão de uma comunhão onde os relacionamentos eram significativos. Nós vimos a importância da oração nesse contexto. E encerramos aqui com o partir do pão, falando sobre o impacto da cruz, quando nós tivemos a ceia do Senhor. Hoje, nós queremos compartilhar com vocês qual era a marca distinta desta comunidade. E nós estamos usando aqui marca no singular, porque nós entendemos que havia uma marca nesta comunidade capaz de gerar toda essa expansão que aconteceu no primeiro século a partir de Jerusalém. E é interessante que essa marca, ela está baseada aos olhos dos de fora. E aos olhos dos de fora, porque o texto que nós acabamos de ler diz que diariamente acrescentava o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. No entanto, é bom que a gente entenda que não era o Espírito Santo que de madrugada ia no ouvido das pessoas, nas suas casas, dizendo para elas: amanhã cedo, quando você acordar, vá visitar a comunidade de Jerusalém. Não, o Espírito Santo estava atuando de outra forma. E é através dessa outra forma que nós queremos entender que foi uma marca significativa na vida daquela comunidade e que pode se tornar muito mais a marca da nossa comunidade. Nesse sentido, observe o que disse a palavra que nós acabamos de ler. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eles, vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós estamos vendo, sem dúvida alguma aqui, nós estamos vendo uma comunidade que tinha um amor especial. Aquilo que nós entendemos como um amor que marcava vidas e que chamava outras pessoas por conta desse estilo de vida. Um amor que não era expresso apenas em palavras, mas em atitudes. Um amor que era visto, visível a todos, e por isso se espalhava de uma maneira tremenda. Nesse sentido, vale a pena a gente lembrar as palavras de Carlos Drummond de Andrade. Falar é completamente fácil quando se tem palavras em mente que expressam sua opinião. Difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente sentimos. E talvez aqui esteja
o grande empecilho na vida de muitas pessoas é o fato delas saberem o que deve fazer, mas não colocam isso em ação. Talvez o grande problema da nossa geração é que ela busca tudo aquilo que a gente pode hoje receber naquilo que se entende por viral, naquilo que se entende por internet, naquilo que se entende por relacionamento na rede social. E por conta disso, a gente tem se esquecido que o nosso chamado maior é para uma expressão de gestos e atitudes que a internet não pode fazer. O que a internet pode fazer no máximo é compartilhar. O que você pode fazer no máximo na internet é curtir. Mas a proposta de uma comunidade viral, ela não está contida numa tela, mas ela está contida numa vida. Numa vida que busca todos os dias viver de forma a expressar por gestos e atitudes o que realmente nós sentimos. Veja o que diz, na continuação desse texto de Atos 2, agora em Atos capítulo 4, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E continua o texto. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Tudo. Que marca é essa? Nós chamamos essa marca de amor, atitude. Amor, atitude. Por que amor, atitude? Porque por conta desse estilo de vida, continua o texto, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu vou dizer para vocês o que alguns amigos pastores dizem para nós quando nós tratamos desse texto, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, dos versos 42 a 47. Alguns amigos olham para a gente, teólogos, pastores, entendidos da matéria, dizem que é impossível você viver isso hoje. Você crê nisso? E vamos ser sinceros, a partir do momento que nós olhamos para essas atitudes, a gente percebe que, sim, tem algumas coisas que talvez eu preciso pensar se eu faria, se eu venderia terras, casas e assim por diante, mostrando esse amor à atitude. Mas é interessante que a Bíblia, a todo instante, ela nos convida a amar dessa forma. A amar não via relacionamento social, não via apenas pela internet, onde você pode mostrar coisas bonitas, mas são coisas bonitas que você pode fazer mediante ao amor, atitude sua. E é interessante que a comunidade de Jerusalém, ela crescia, ela se multiplicava dia a dia, porque esse amor, atitude era visto pelos de fora. E isso era tão contagiante que as pessoas iam para a igreja, porque elas sabiam que alguma coisa diferente estava acontecendo ali dentro. E olhe o que Jesus diz a respeito disso. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.
Podemos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Com isso, se vocês amarem uns aos outros. É assim que nós seremos conhecidos. Nós seremos conhecidos pelo amor. Nós não seremos conhecidos se a gente cantar bem. Não, pode ter certeza. Nós temos que cantar bem, mas nós não seremos conhecidos se cantarmos bem. Nós não seremos conhecidos se pregarmos bem. Pregar bem é importante, fazer uma boa palestra é muito bom, mas nós não seremos conhecidos por isso. Nós não seremos conhecidos pelo ar-condicionado que nós temos aqui. Nós não seremos conhecidos pela propagação disso através da internet. O Senhor Jesus disse que nós seremos conhecidos se nós amarmos uns aos outros. E somente isso. Uma comunidade viral, ela se torna realmente viral. Ela se expande sobrenaturalmente a partir do momento que aqueles que fazem parte dela começam a viver esse tipo de amor. Esse tipo de amor. Como expressão daquilo que entendemos koinonia, que foi trabalhado no domingo passado, que significa ter as coisas em comum, pensar as coisas em comum, ter tudo aquilo que pensamos na vida, mas em comum, sempre pensando uns nos outros, sempre pensando uns nos outros. Nesse sentido, Atos 2,44 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Pense nisso, pense na profundidade disso. Pense que talvez você possa ter alguma coisa que não seja comum para outras pessoas e como é que você vai trabalhar isso na sua vida. Pense nas grandes bênçãos que talvez você tenha desfrutado, que você sabe que vem do seu Senhor e que muitas vezes, egoisticamente, você tem retido aquilo e não tem trabalhado isso com pessoas que certamente nunca vão conseguir atingir esse patamar e você pode ser uma bênção na vida delas. Gente, por mais que eu queira me esquivar de Atos, eu vou chegar à conclusão de que Lucas, o doutor Lucas, que escreveu esse texto, ele está descrevendo exatamente isso, não outra coisa. Mas, da multidão dos que creram, uma era a mente, o coração. E eles compartilhavam o que tinham. Deixa eu dizer para vocês o que significa o verbo compartilhar em grego. Significa compartilhar. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Eu tive um amigo que foi para Willow Creek, em Chicago. Igreja do pastor Bill Hybels. E ele foi justamente no dia que teve uma programação especial de agradecimento pelas bênçãos que muitos estavam recebendo. E o Bill Hybels, falando a respeito de dons espirituais, dizendo que as pessoas tinham o que tinham, porque Deus tinha dado aquilo de presente, e dom significa presente de Deus. E Deus disse para o coração de Bill Hybels, ele disse então para aqueles que eram os grandes empresários da igreja. Ele disse assim: nós temos muitos de vocês que têm muitos carros. E nós temos aqui na nossa comunidade alguns que não têm carros. E eu queria desafiar vocês que não têm carros a orar agora, para que Deus esteja abençoando aqueles que têm carros, para que de repente eles possam doar um carro para você. Incomoda ouvir isso, não incomoda? Fala a verdade. Principalmente se você tiver muitos carros. Deus falou para mim essa noite que se você tem muitos carros,
Vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui? Observe o que está acontecendo. Nós temos aqui essa koinonia em 3 níveis. 3 níveis. Para a gente não pensar que fica apenas na questão do bem. Mas está aqui a questão da mente. Da multidão dos que creram. Quando você crê com a mente. E o que você vê nessa comunidade que é regida, que tem como base a centralidade da palavra? Porque a questão não é apenas naquilo que o pastor ou um líder fala. A questão maior aqui é na palavra, o que a palavra está dizendo. E se a base deles era a centralidade da palavra, você vai chegar à conclusão de que aquilo que eles estavam crendo, eles praticavam. É assim. No nível da mente, quando eu creio, eu sou desafiado a praticar. Mas existe um outro nível, que é o nível do coração. A questão aqui não é apenas crer, mas a questão aqui também é sentir. E o que eles sentiam, eles amavam. Quando eles percebiam que haviam pessoas passando por problemas, por necessidades, eles simplesmente amavam essas pessoas. E um toque aqui interessante. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, numa das mensagens, o pastor Ricardo falou sobre o termo pitocos. Lembra? Pitocos significa pobre, extremamente pobre, paupérrimo, que não tem condições de ter nada. Só que Lucas, quando escreve o evangelho dele, Lucas e Atos, ele não usa o termo pitoco. Isso para mostrar para a gente que não existia, talvez, naquela comunidade, pessoas extremamente pobres. Mas está claro para nós aqui que existiam pessoas com necessidade. E essas pessoas eram assistidas por outras pessoas. E quando você encontra na Bíblia a expressão mente e coração, você vê aqui a integralidade do ser. Você vê aqui é que as pessoas, quando agiam, numa expressão nossa, elas agiam de corpo e alma, indo para aquele que estava necessitando. E a questão da necessidade aqui não pode ser vista apenas na questão de bens, mas pode ser vista também na necessidade do amor, na necessidade diante de uma enfermidade, na necessidade diante de uma visita, na necessidade diante de uma palavra, na necessidade diante de um apoio. Essa comunidade fazia isso todos os dias, todos os dias. Não havia ninguém naquela comunidade que pudesse estar passando por algo que não tivesse alguém para ajudar. Por isso que entra, inclusive, a questão dos bens. E quando falamos em bens, aquilo que eles possuíam, eles tinham. Só que eles estavam agora distribuindo algo visível, amor, atitude. Como que isso pode ser expresso no nosso meio hoje? Uma das formas, eu queria que você pudesse ver nesse vídeo e tire suas conclusões, que são muito importantes. O ano passado, o Paulo teve um AVC e teve uma infecção hospitalar e uma infecção generalizada. Mas ele se recuperou bem e vem se recuperando. Só que 8 meses depois, eu fiquei sabendo que eu estava com câncer de mama. A gente passou por um momento muito, muito complicado. Eu estava voltando para casa, depois do dia de trabalho, numa sexta-feira, e eu fui alvo de um sequestro. A gente estava esperando ele nos buscar em casa e em 5 minutos ele ia chegar e não chegou. Foram 2h30, o que para mim não dá para chamar de um sequestro relâmpago, em poder de bandidos, com uma arma na minha cabeça, sendo ameaçado de morte a todo momento, apanhando. Uma das formas que eu senti o amor de Deus
muito forte na minha vida foi através do amor das pessoas da comunidade por mim. Eu me senti muito apoiado, principalmente vendo a diferença entre pessoas que falam eu estou orando por você ou eu estou torcendo por você. É uma coisa bem forte quando falava eu estou orando por você. Depois de limparem tudo que eu tinha, levarem carro, essas coisas que não são as mais importantes, não tenho dúvida disso. E aí eu pude fazer o primeiro contato com a minha família, liguei na casa dos meus pais. Para minha surpresa e alegria, a primeira pessoa que eu falei lá foi o pastor Ricardo. Ele e o outro casal da comunidade estavam em casa, né? Até fiquei surpresa porque o contato do Ricardo foi... eu nem imaginava que ele já estava sabendo o que estava acontecendo e ele ligou perguntando se a gente já estava, que a gente estava precisando, que ele queria dar um suporte e que ele queria estar com a gente. E ele foi imediatamente lá para casa dos pais do Alê e esteve com a gente o tempo todo. E isso foi muito bom, porque a gente sentiu esse suporte, esse apoio, esse amparo. O que me marcou muito é terem me levado uma caixa daquele alimento hospitalar que eu estava me alimentando por sonda, né? Isso foi muito significativo. Me deu uma sensação de muita segurança, porque eu estava me sentindo inseguro nessa situação, entendeu? Tinha muita gente que queria de todo jeito ajudar. Vinham umas pessoas para orar comigo, outras pessoas simplesmente traziam quitute, tinha gente que trouxe até jantar. Umas traziam uma flor e outras simplesmente chegavam e só para me dar um abraço gostoso. O tempo todo estavam comigo, eu não fiquei sozinha, sempre tinha alguém por ali. O abraço das pessoas, o aconchego, o calor, o querer estar com a gente, a preocupação de chegar perto. Então, eu acho que cada palavra, cada gesto, cada abraço, no domingo aqui na chácara, quando nós chegamos, a gente foi cercado por pessoas, todo mundo veio nos acolher e a gente sente que a gente tem a família estendida aqui. E isso é um refrigério. Em momentos de dificuldade, adversidade, o comportamento dessas pessoas, né, dos nossos irmãos e irmãs da chácara, é realmente um comportamento de uma família, né, que se preocupa, que cuida, que está presente, que sente a dor quando a gente está sentindo dor e que também se alegra a hora que a gente está alegre, né? Porque quando terminou o sequestro, eu vi que eu estava bem, que eu estava vivo. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. E é muito bacana poder contar com tanta expressão de amor de tantas pessoas na comunidade. Eu vi muito suporte, né? As pessoas me sustentando. Isso me impactou de uma tal forma que eu quero partir para esse trabalho. Eu quero fazer um trabalho de visitação e passar a fazer um trabalho de visitação na igreja. Ter fé, crer em Deus, saber que a nossa vida não se limita a esse tempo aqui na Terra, já é assim um consolo, uma fonte de paz e tranquilidade, né, de relembrar que mesmo que eu não estivesse vivo de noite, que eu não pudesse voltar para casa, Deus continuava no controle da situação, né? É isso que tem procurado dizer para as meninas, né? Deus atendeu a oração, o papai voltou, o papai está bem, mas Deus não precisa provar mais o amor dele por nós, né? Ele já provou. E a gente sabe que um dia a gente não vai estar mais aqui, mas naquele momento, crer em Deus e saber que, ainda que a minha vida fosse tirada naquela noite, eu estaria com Ele, com Deus, né? E de forma prática e concreta, a gente sente esse amor de Deus através da expressão, da atitude de inúmeras pessoas da comunidade. Além do Ricardo estar ali conosco esse tempo todo, quantos telefonemas, abraços, mensagens de WhatsApp, Facebook, pessoas oferecendo carro, pessoas oferecendo para me levar e buscar onde eu precisasse, pessoas oferecendo para ficar com as meninas num tempo que a gente teve de viagem logo em seguida, pessoas nos levando bolo de noite, numa expressão de carinho assim, e cuidado.
que, em tese, a gente acredita que a comunidade é para isso. Mas quando a gente vive uma situação dessa na prática, a gente sente, né, esse amor ser expresso através de palavras, mas de atitudes concretas. Palavras, mas atitudes concretas. Não pense vocês que foi difícil encontrar testemunhos na nossa comunidade. Pelo contrário, nós conversamos entre os pastores para levantar alguns casos onde pessoas da nossa comunidade passaram ou estão passando por um momento de necessidade e estão sendo assistidas. E eu quero confessar para vocês, graças a Deus, foram muitos testemunhos que nós teríamos para mostrar aqui. Muitos. Nós escolhemos apenas esses 2 porque são os mais recentes. Mas são muitos. E eu olhando para vocês, e depois de 2 anos e meio com vocês, eu olho e já começo a fazer, inclusive, esse aqui eu sei, esse aqui eu sei, esse aqui eu sei. Amor, atitude. Amor, atitude. Em Cristo nós já recebemos tudo. Tudo. Nós não precisamos de mais nada. E essa compreensão da igreja, da comunidade de Jerusalém, era tão forte que eles não tinham dúvida em relação ao que fazer. Eles simplesmente tinham uma mente, um coração, e eles sabiam o que fazer com seus bens. Mas esse amor-atitude, ele vai além, ele vai como cumprimento da lei. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo o texto de Atos 4:34 que não havia pessoas necessitadas entre eles. E essa referência aqui que nós temos nesse texto e no texto de Atos capítulo 2, versículo 44 também, vai mostrar a grande obra da graça de Deus. Da graça de Deus que não está apenas ali no Novo Testamento, mas da graça de Deus que se expande de tal forma a partir do Antigo Testamento, daquilo que conhecemos na Bíblia como a lei do jubileu. E o que era a lei do jubileu? A cada 50 anos. A cada 50 anos. Escravos eram libertos. Pessoas que estavam endividadas tinham as suas dívidas totalmente perdoadas. Se alguém estava trabalhando para outro por conta de não poder pagar em dinheiro que devia, essa pessoa também era perdoada. Se alguém tivesse vendido a sua propriedade por conta de necessidade, no 50º ano, essa propriedade era devolvida a ela. Porque no entendimento de Deus, ao expressar a lei do jubileu em Levítico capítulo 25, Deus está mostrando que tudo aquilo que temos, ou melhor, nada do que temos é permanente. Nada é permanente. E observe o que diz o texto. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Ajudem. Tem alguém que não está podendo viver entre nós por conta de olhar para nós e dizer assim: eu não posso viver entre esse povo por causa da minha pobreza,
por causa da minha pobreza material, por causa da minha pobreza espiritual, por causa da minha pobreza familiar, eu não posso viver no meio desse povo. O que Deus está dizendo para nós através desse texto e através do testemunho da comunidade viral de Jerusalém, Atos, que nós precisamos estar atentos a tudo e a todos, a fim de que problemas como esse não possam existir no nosso meio. Diante disso, nós temos aí o cumprimento da lei, nas palavras do Novo Testamento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Continue. Ame o Senhor, disse o Senhor Jesus, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. No entanto, Jesus continua: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que desafio para a minha e para a sua vida. Uma comunidade viral, ela não se multiplica por causa da sua capacidade de ser, mas ela se multiplica por causa da sua capacidade de viver comunitariamente. E isso não é apenas pela koinonia, não é apenas pela atenção ao cumprimento da lei, mas eu diria, finalmente, que esse amor, atitude, como manifestação do Espírito. Do Espírito. Por quê? Porque talvez você ainda não entendeu essa questão do amor, atitude, por conta do Espírito. O contexto de Atos capítulo 2, 42 a 47, o contexto é o próprio versículo 4, que fala a respeito desse dia memorável, que foi o dia do Pentecostes, aonde 50 dias, não 50 anos como a lei do jubileu, mas 50 dias depois do sábado, Jesus morreu na sexta, a partir do sábado se contava 50 dias e iniciava a festa da colheita ou a festa do Pentecostes. Naquele dia em Jerusalém, a igreja, que tinha em torno de 120 pessoas, estava reunida no cenáculo orando. E de repente, diz o texto, um vento impetuoso invadiu aquele lugar. O que estava acontecendo ali em Jerusalém, naquele dia, naquela manhã? Era a visita, a descida do Espírito Santo de Deus. E é através do Espírito Santo de Deus que você vê essa igreja crescendo de uma forma impressionante. Por quê? Porque a manifestação do Espírito estava gerando esse amor na vida das pessoas. Só que aqui temos um problema sério. Porque se voltarmos para a história, o texto está dizendo que todos ficaram cheios do Espírito. E por conta desse texto, o movimento pentecostal moderno que nasce no século XX, ele introduz no mundo evangélico uma controvérsia por causa disso. E a controvérsia do movimento pentecostal, ele diz que se o Espírito Santo desceu daquela forma, então é necessário que todo aquele que for batizado com o Espírito Santo tem que falar língua estranha. Esse é o princípio da igreja pentecostal. No entanto, quando você olha para esse texto, quando você olha para este capítulo, você vai ver realmente uma manifestação extraordinária do Espírito Santo, mas acontecendo de outra forma. O que estava acontecendo na cidade, naquele dia, é que nessa festa, muitas pessoas iam para Jerusalém, inclusive estrangeiros. E se você quiser ter a relação completa, Lucas,
que faz um trabalho de mestrado, ele vai dizer: quem estava na cidade representando o seu povo era este e aquele. Eram gente de todas as nações da época que falavam outras línguas. E é interessante que quando o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo vem, você percebe que quem vai falar a primeira palavra depois, cheio do Espírito Santo, é Pedro. Mas antes da mensagem de Pedro, outra coisa extraordinária acontece, porque aqueles que estavam no cenáculo, os discípulos, eles descem para as ruas. E quando eles estão nas ruas, aquele vento impetuoso não foi apenas na casa, mas a cidade estava vendo que algo estava acontecendo. Nós, vendo o texto hoje, entendemos que um avivamento estava varrendo a cidade, e é isso que o avivamento faz. Mas quando aquelas pessoas estavam nas calçadas, nas ruas, e ali estavam os japoneses, ali estavam os ingleses, ali estavam os chilenos, ali estavam inclusive os argentinos, não é verdade? Estavam todos ali. Os discípulos começaram a falar. Falar o quê? Alguma coisa relacionada ao Evangelho. E o texto diz que o milagre foi de que aquelas pessoas que estavam ali começaram a ouvir os discípulos na sua própria língua. O inglês que estava ali, ele estava ouvindo o inglês puro de Pedro. Ele estava ouvindo, mas Pedro não tinha sequer feito o primário. O milagre ali era do ouvir, não do falar. E essa controvérsia, ela marca muita gente até hoje, porque muita gente chega para você que, de repente, não teve essa experiência com o Espírito Santo, e muita gente pergunta: você já foi batizado com o Espírito Santo? E você que já faz parte da igreja, foi batizado, você diz assim: sim, sim. Aí vem a segunda pergunta que te deixa incomodado: mas você fala língua estranha? Aí quando você não fala, você fala: meu Deus, será que eu fui batizado mesmo ou não? A expressão do amor que você vê em Atos capítulo 2 não está ligado à questão de língua ou de dom, mas está ligado a um dom maior. A um dom maior. E quando a gente pensa nisso, você vai ter que folhear a Bíblia, você vai ter que estudar a Bíblia, você não pode ficar apenas aqui. O apóstolo Paulo, para tratar dessa questão, e ele tinha condições para isso, porque Paulo era um poliglota. Paulo, ele era um cidadão romano e ao mesmo tempo judeu. Paulo era um homem letrado, ele sabia do que estava falando. Paulo entendia o que significava dom. E por conta disso, para colocar ordem na casa, principalmente na igreja de Corinto, que era uma igreja onde todo mundo gostava dos dons extraordinários, então Paulo vai colocar ordem na casa dizendo o seguinte, em 3 capítulos diferentes. Por exemplo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre dons espirituais. No capítulo 14, ele fala sobre dons espirituais. Mas entre esses 2 capítulos sublimes, Paulo fala: deixa eu mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E o caminho sobremodo excelente está no capítulo 13, quando ele fala a respeito do quê? Do amor. A igreja cresceu não por causa da sua capacidade de ouvir ou de falar algo que as pessoas não entendiam, não por causa daquilo que no grego se chama glossolalia, línguas estranhas. Paulo vai chegar a essa conclusão quando ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Portanto, é o amor. Aquela comunidade vivia esse movimento viral por causa do amor. Vocês serão conhecidos, disse Jesus, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Jonathan Edwards diz
o amor, seja para com Deus, seja para com o homem, é operado no coração pela mesma obra do Espírito. Não há duas obras do Espírito de Deus. Olhe para mim, por favor, antes de continuar. Não há uma obra do Espírito onde ele converte você e uma obra para batizar você com o Espírito Santo. Isso não existe, gente. A obra do Espírito Santo é uma só. Quando ele vem, ilumina a sua mente, o seu coração, para você crer naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, é essa obra única e exclusiva. Nós não precisamos de mais nada. É isso que ele está dizendo, continuando. Não há duas obras do Espírito de Deus. Uma a infundir um espírito de amor para com Deus e a outra a infundir um espírito de amor para com os homens. Mas, ao produzir uma, o Espírito produz também a outra. Quando o Espírito produz no nosso interior o amor correto a Deus, devido a Deus, ao mesmo tempo, ele coloca no nosso coração o amor devido ao próximo, ao outro. Está compreendendo? Portanto, para refletir e praticar novamente, nós vamos pegar Jonathan Edwards. Se você se denomina cristão, onde estão suas obras de amor? Você tem se esforçado em ser rico na prática delas? Delas do quê? Das obras de amor? Pense bem, que obras de amor você tem praticado? Você ama Deus? O que você tem feito por e para Ele, para a sua glória e para o avanço de seu reino no mundo? De fato, você ama seus semelhantes? O que você tem feito por eles? Portanto, em sua vida, tem o amor para com seus irmãos e irmãs de caminhada se tornado uma expressão visível de nossa coinonia? Pense bem, como tem sido os seus gestos, como tem sido as suas atitudes. Esse amor a Deus tem sido uma expressão do seu amor ao próximo? Tem sido. Não saia daqui sem avaliar profunda e sinceramente isso. Por quê? Porque senão, essa comunidade ela vai continuar sendo viral, sim. Essa comunidade ela vai continuar a se multiplicar, sim. Mas por quê? Porque Deus está se manifestando no nosso meio, dessa forma espiritual que nós acabamos de falar, de uma forma muito clara. E talvez você esteja perdendo o bonde. A verdade é essa. Porque se você ainda não está vivendo esse gesto de amor, e só tem uma forma de você viver isso, é vivendo aqui, é partilhando de um grupo pequeno, é você buscando todos os dias uma vida onde a centralidade da palavra vai ser a ordem do dia, é onde você vai ter uma vida onde você vai dizer, eu estou feliz com a minha vida de oração, e os relacionamentos serão significativos. E o dia de ceia, essa igreja vai explodir, porque nós queremos viver a comunhão realmente de uns para com os outros. De uma comunhão que é produzida não apenas por nós, mas por entendermos que os gestos de atitudes fazem parte de nós, do nosso contexto. Segundo, tem o seu amor a Deus refletido na sua forma de lidar com aqueles que estão à sua volta e passam por dificuldades ou necessidades? Quantos carros você tem? Você se lembra de alguém que está passando por alguma necessidade? Vai fazer falta isso? Nós já recebemos tudo na cruz. Aliás, termino. Lembre-se, nós só amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. E se eu tenho convicção disso, a minha vida, ela tem que ser diferente, para a glória e honra desse meu Deus.